Fala galera, aqui é Pedro Rodrigues da Fluxo Finance. É um prazer receber a todos presentes hoje. Esse é o primeiro vídeo do canal e a ideia de hoje é falar um pouco sobre as melhores possibilidades aí de investimento nesse período de bear market, né? Principalmente para aqueles que hoje estão rodando BTC e gostariam aí de pensar em novas alternativas. Então, hoje a ideia é discutir um pouco mais sobre o que seria possível de fato, quais são as melhores possibilidades. E, bom, qualquer coisa, vão perguntando aqui, né? A gente vai conversando e vamos desenrolar aí também, junto dos comentários, novos vídeos, enfim, vamos bola pra frente. Fechou? Beleza, gente. Então, assim, antes de qualquer coisa, né, o que a gente precisa entender, de fato, né, é que com o Bitcoin em si, a gente não vai conseguir muita coisa, né? Então, a gente precisa entender qual a melhor alternativa da gente estar realmente utilizando o BTC, né? Mas pô, se a gente for pensar ali usar dentro da rede Bitcoin, impossível, né? Então a gente vai precisar partir para algum envelopado, né? O que seria um envelopado? Basicamente, né, é um Bitcoin dentro da rede Ethereum, da rede Base, enfim, da rede que for, né? Existem inúmeros envelopados de Bitcoin, né? Hoje o mais utilizado dentro do mercado é o Rapid Bitcoin, tá? Deixa eu mostrar eles aqui para vocês um pouco. Mas basicamente, gente, hoje, tá? A gente para desenvolver o envelopado, basicamente a gente tem um Bitcoin nativo travado, tá? E a gente tem lançado aqui um Bitcoin Rapid, tá? Claro, cada plataforma, enfim, Coinbase com CBBTC, Rapid Bitcoin, tem Bitcoin da Etherfi, tem Bitcoin, enfim, inúmeros protocolos lançam o seu Bitcoin, né, o seu envelopado. Mas hoje, né, o que eu dou preferência para utilizar de fato é o Rapid, tá? E porque realmente ele está há mais tempo no mercado, tá? Então, obviamente, tem uma maior segurança, né? Mas hoje é importante falar que em investimentos, né, a diversificação aí é a nossa maior arma, né, ao nosso favor, né? Então, não vou estar sempre no Bitcoin envelopado Rapid, mas posso estar no CBBTC, enfim, posso estar em outras possibilidades. Mas o fato é, a gente vai precisar de um envelopado de Bitcoin para estar realmente trabalhando em DeFi, né? Então, bom, essa é a nossa primeira alternativa, tá? Então, pensem que, bom, basicamente a gente está falando aqui de um ativo que é um para um com BTC, né? E que a gente vai utilizar esse ativo de fato em DeFi, tá? Então a gente vai ter que pegar lá o nosso BTC, trocar por WBTC dentro de uma corretora centralizada, como Binance, por exemplo, né? Kraken, enfim, Coinbase, o que seja, tá? E a gente pode trocar lá e a gente vai, então, pegar aqui e enviar esse WBTC para o nosso endereço Ethereum, Arbitrum, enfim, qual seja, tá? E aí, a partir disso, a gente vai começar a trabalhar. Beleza, então o que a gente vai fazer de fato com esse Rapid Bitcoin, né? Assim, a ideia, né, de estar realmente transformando ali o Bitcoin num envelopado de Bitcoin é justamente não perder a exposição ao BTC, né? Então, bom, o protocolo que a gente vai utilizar de fato, tá, para trabalhar com esse Rapid inicialmente vai ser a Aave, tá? E antes de entrar na Aave em si, tá, quero mostrar para vocês aqui um pouco do DeFi Llama, tá? Se a gente for hoje, por exemplo, dentro da rede Arbitrum, a gente vê que a Aave hoje o primeiro protocolo, tá, em TVL, tá, então a gente está falando aqui em quase 400 milhões de dólares, né? Se a gente for, por exemplo, na própria Ethereum, a gente vê que a Eve é o segundo protocolo, né, só abaixo da Lido, que basicamente ali é um protocolo de staking de Ethereum, né? Então hoje a Eve realmente, pô, é muito grande dentro das redes EVM, né? Então, e cara, foi colocada à prova já de fato, né? Então tá aí há muito tempo no mercado, né? Então realmente acaba sendo ali o nosso primeiro olhar quando a gente fala de lend, né? Que seria colocar realmente Bitcoin para empréstimo, né? E tomar um empréstimo em cima, tá? Deixa eu mostrar o seguinte aqui para vocês. Beleza, então já aqui dentro da Aave, né, a gente vê que a base do protocolo basicamente é colocar colateral, né, colocar uma margem e a partir dessa margem pegar o empréstimo, né? É claro que eu vim focando aqui muito no Bitcoin, né, principalmente no Rapid Bitcoin, que seria realmente o ativo aí que a gente usaria como margem, mas percebam que tu pode se expor em Ethereum, tu pode se expor em dólar, tu pode se expor em CBBTC, que é o Coinbase Rapid Bitcoin, né, emitido pela Coinbase, que dentro de uma diversificação de carteira faz muito sentido de ter também, né? Então, as possibilidades são inúmeras, né? Mas o que mais chama a atenção, né, dentro da Aave, dos protocolos DeFi no geral, né? Principalmente as taxas de juros, né? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, um WBitcoin
para colateral como margem para pegar um empréstimo, tudo bem. Vamos supor que, pô, trazendo aí para o mundo brasileiro, né, mundo real, né, se a gente estiver colocando ele num CDB, basicamente a gente está sendo remunerado, nesse caso colocando Bitcoin, em 0,01%, o que é pífio, né, é pouquíssimo. Porém, na outra ponta, se eu quiser pegar dólar, eu posso pegar 4% ao ano, né? Então, hoje, principalmente no Brasil, onde a gente fala de taxas de juros muito altas, né, o DeFi tende a ser realmente uma baita alternativa, né? E principalmente para aqueles que não necessariamente se expunham em cripto anteriormente, né, mas porque vem uma alternativa hoje a realmente as taxas de juros do país que são muito altas, né? Então, bom, beleza. Aí vamos voltar naquele papo que a gente tinha falado, né? Coloquei aqui o Bitcoin em colateral. Beleza. Bom, por que eu coloquei no colateral? Porque, né, eu quero manter essa exposição ao BTC, então eu não quero vender o meu Bitcoin, né? Então eu mantenho ele lá, pego um dinheiro emprestado. Na maioria das vezes, tá, o que calha realmente é pegar o dólar, tá? Porque a gente vai pegar uma moeda estável, então ele não vai explodir, ele não vai cair, né? Então a ideia é que realmente a gente tenha uma dívida estável. E a partir desse capital, a gente pode montar outras estratégias, certo? Então as estratégias são inúmeras, tá? A gente pode estar falando hoje de, por exemplo, pool de liquidez, tá? A gente pode estar falando também daqui a pouco de pegar esse capital, colocar dentro de um vault de dólar. Então, eu estou falando que eu peguei dólar a 3,28%, coloquei num vault de 10%. Pô, já estou ganhando um alfa aí de 6% em cima, né? E isso é relativamente conservador dentro do universo DeFi, né? Visto que hoje, por exemplo, a gente pode entrar em protocolos como a Hyperliquid, onde a gente vai estar entrando ali em pools de liquidez que vão estar te pagando mais de 200% ao ano. Obviamente, né? Isso é em dados momentos, porém, realmente, esses números existem, né? Outras possibilidades daqui a pouco é pegar esse capital, enviar para a renda fixa Brasil novamente. E pensem que se a gente pegou um empréstimo a 4% e está colocando o nosso real lá a 14%, falando ali daqui a pouco 120 CDI, 17%, né? Obviamente a gente tem a desvalorização do real frente ao dólar, né? Mas em questão de taxa de juros realmente faz muita diferença, né? Então, essas seriam alternativas bem conservadoras. O que eu quero agora ao longo do canal, né, e com os próximos vídeos, é justamente mostrar como é que a gente estrutura de fato, né, esses investimentos em cima de Bitcoin, de dólar, porém meio descentralizado, né, e gerando realmente aí um rendimento acima do que o mercado tradicional hoje nos proporciona e ainda num momento positivo, né, na minha visão, em relação ao bear market, a possibilidade que o mercado realmente não venha a cair muito mais, né? E realmente, né, pensando no Bitcoin pro longo prazo, faz muito sentido se posicionar nesse momento, né? Então, justamente para os próximos vídeos, a ideia é realmente começar a colocar em prática essas estratégias, né? E peço que vocês comentem, enfim, curtam aqui, compartilhem, tá? E aí a partir disso a gente vai estruturando tudo junto. Tá bom, galera? Fico muito feliz aí e, bom, tamo juntos, vamos para a próxima.